Olá, você está no curso de Prática Jurídica Trabalhista da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Eu sou o professor Cláudio Dias e na nossa abordagem de hoje vamos tratar da execução trabalhista e aí naturalmente voltada aí para um aspecto prático. Chegamos então agora ao instrumento de defesa que o executado pode utilizar para se defender na execução, que são os embargos de execução. Então, o embargo de execução, os embargos de execução é um instrumento fundamental de defesa que o executado dispõe para tentar resistir à execução. Né? O executado então vai ter aí, conforme o artigo 884 da CLT, a possibilidade de resistir à execução no prazo de 5 dias a contar da garantia da execução. Então ele indica os bens para garantir a execução, ou se ele não indicou, a partir do momento em que a justiça rastreou bens e bloqueou, pela utilização dos sistemas informatizados, então a partir do momento que ele nesse caso, ou a partir do momento que ele garante a execução, ou a partir do momento em que ele é informado, ele é intimado do bloqueio que a justiça efetuou, em qualquer dos casos, o executado vai ter 5 dias para resistir à execução, apresentando seus embargos de execução. Esses embargos terão um prazo de 30 dias para pessoas jurídicas de direito público. E a pessoa jurídica de direito público, nesse caso, também não vai ter a necessidade de garantir a execução, porque, vamos ver um pouquinho mais adiante, que a pessoa jurídica de direito público ela não está sujeita a penhora de bens. Não está sujeita a penhora de bens e, portanto, ela terá 30 dias para embargar a execução a partir do momento em que ela foi cientificada da abertura da execução. Também no processo de trabalho, na fase de execução, são cabíveis os embargos de terceiro, nos termos aqui que o CPC prevê, nos artigos 674 e 675. Então, os embargos de terceiro também são viáveis no processo do trabalho. Então, um terceiro qualquer que tenha sido afetado pelas medidas de execução, bloqueio de bens, transferência de titularidade, penhora registrada lá no cartório, no banco, enfim. Então, um terceiro que tenha sido afetado pelas medidas executivas adotadas naquela reclamação trabalhista, ele pode embargar de terceiro a execução, apresentando sua peça autônoma, seus embargos de terceiro, tentando resistir àquela execução, demonstrando que o patrimônio é dele e não daquele executado, que o bem é dele, e que, portanto, o bem não mereceria ser objeto de constrição judicial, porque aquele bem tem outra propriedade, tem outro proprietário que não aquele que consta lá na execução. Essa situação é muito corriqueira, os embargos de terceiro, quando temos bens que precisam de algum tipo de formalização na sua aquisição e que essa formalização não é finalizada. Imóveis, por exemplo, que você tem a promessa de compra e venda, contrato de gaveta, não tem escritura passada ainda em definitivo, é uma situação que gera muita controvérsia nos embargos de terceiro. E também os veículos, porque embora a legislação preveja que os bens móveis, os veículos são bens móveis, eles se transmitem pela simples tradição, ou seja, a simples entrega do bem mediante de pagamento já representa a transferência da propriedade. O fato é que o veículo tem ainda a questão formal, a propriedade a ser registrada lá no Detran, no Detran respectivo, e aí nesse momento entre a venda do veículo e o registro no Detran podemos ter problemas também relacionados a execução que incida sobre esse veículo. Então, essas situações e muitas outras que tratam de bens que têm a titularidade indiscutível, o terceiro que se identifica como proprietário daquele bem, ele vai então embargar a execução, apresentar seus embargos de terceiro contra o executado e o exequente, pedindo para que o juiz libere o seu bem, daquela constrição judicial. Então, essa medida cabível no processo civil também será viável no processo do trabalho. Outra medida viável também no processo do trabalho, para fins de resistência à execução, é a chamada objeção ou exceção de pré-executividade. Essa executividade que no processo civil acabou tendo aí um pouco, a utilização hoje é um pouco mais restrita do que já foi anteriormente, mas no processo de trabalho ela continua com uma utilização bastante frequente.
Qual é a questão? A questão é que a exceção de prescritividade, ela é uma espécie de defesa que, na verdade, não tem previsão legal expressa. Mas como é que eu vou me defender da execução, né, resistir a uma sentença transitada em julgado com base num tipo de impugnação que não tem previsão legal? É uma criação doutrinária? Inventaram isso na jurisprudência? Não exatamente. Na verdade, existe um rol de matérias, né, matérias em regra de natureza processual. Existe um rol de matérias que nós chamamos de matérias de ordem pública, né? Matérias que seria possível alegar a qualquer tempo e grau de jurisdição. São matérias que não estão sujeitas à preclusão. Matérias que o juiz poderia reconhecer de ofício, inclusive, né? Essas matérias, em suma, estão quase todas elas no artigo 337 do CPC, que é um artigo que trata das preliminares de contestação. Quase todas as preliminares de contestação são matérias de ordem pública. Quase todas elas o juiz pode conhecer de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, se tivermos uma matéria como aquela, né, que possa ser alegada na fase de execução, né, a parte poderia resistir à execução sem a necessidade de apresentar garantia da execução, né, sem a necessidade de apresentar bens para garantir a execução. Então, se a parte tem uma matéria, uma carta na manga que possa ser alegada sem necessidade de garantir a execução, ele vai ingressar com exceção de executividade. Mas aí vem a situação, olha, mas se eu posso me defender garantindo a execução ou me defender sem garantir a execução, é claro que eu vou optar por me defender sem garantir a execução, sem colocar meu patrimônio, né, à disposição de bloqueio judicial. Mas a questão não é uma mera escolha. A situação é que os embargos de execução, eles tem uma amplitude de matéria bastante vasta, né? É possível alegar diversos assuntos, diversos temas nos embargos de execução. Já a exceção de presecutividade tem uma matéria mais restrita. Basicamente, só se pode alegar na exceção de presecutividade, né, como se trata de uma petição que não tem amparo legal expresso, não tem previsão legal específica, poderíamos alegar, utilizar a exceção de presecutividade, que nada mais é do que uma petição simples em que você vai informar o juízo que existe uma matéria de ordem pública, uma matéria não sujeita à preclusão, uma matéria que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição e que naquele caso o juízo não se apercebeu. O juízo não tomou conta, não se deu por conta de que existe uma matéria de ordem pública, uma matéria não sujeita à preclusão que ele poderia ter conhecido de ofício ali na execução, né? Então, nessa situação, você pode lançar mão da exceção de presecutividade. Há quem diga também, particularmente nesse ponto eu sou contrário, né? Mas há quem diga também que é possível utilizar a exceção de presecutividade no lugar dos embargos se você tiver uma matéria que seja comprovável de plano. Se você tiver um documento que explicitamente demonstre que aquela dívida não é devida, mas no meu ponto de vista, essa matéria, já sendo uma matéria meritória, né, não entraria aí na questão da matéria não sujeita à preclusão, né? Então, no meu ponto de vista, né, a abordagem por meio da exceção de presecutividade deve ficar restrita apenas a matérias processuais, matérias essas que estão ali quase todas previstas no artigo 337 do CPC, que trata das preliminares de contestação, porque quase todas aquelas matérias são matérias de ordem pública, matérias que o juiz pode conhecer de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. Então, no meu entendimento, essas matérias seriam as matérias ideais para alegação por meio de exceção de presecutividade, sem a necessidade de garantir a execução, como exige os embargos. Então, há quem entenda, no entanto, que é possível também, se tivermos matéria meritória que seja comprovável de plano, seria possível também, né, comprovável de plano, de maneira assim, inquestionável, aí seria possível lançar mão também da exceção de presecutividade. Esse ponto de vista, no entanto, que particularmente eu sou contrário, né? Mas, enfim, o fato é que, então, seria possível termos aí 3 possibilidades de defesa na execução. Os embargos de execução, que é a defesa por excelência, em que o executado vai garantir a execução e garantir a execução, ele vai tentar resistir à execução alegando algumas matérias previstas em lei. A segunda possibilidade seria os embargos de terceiro, quando um terceiro que não tem nada a ver com a reclamação teve o seu patrimônio afetado pela execução trabalhista, ele vem aqui ao juízo para tentar livrar o seu bem, né, dessa constrição judicial. E temos também a exceção de presecutividade, que deveria ser uma petição simples, né, em que a parte abriria o olho do juiz para alertá-lo de que existe uma matéria de ordem pública não sujeita à preclusão que ele poderia ter conhecido de ofício naquele caso e não se apercebeu. Não se deu conta de que aquilo ali seria possível o juízo reconhecer de ofício. Então ele vai chamar a atenção para isso,
né? Há quem entenda também que seria um caso de, né, matéria documental de plano, né? Mas esse ponto aí é um pouco discutível. Então, nesse caso também seria possível, antes de embargar a execução e antes de garantir bens, de ter o seu patrimônio sujeito a bloqueio judicial, seria possível utilizar aí da exceção de executividade para discutir essas matérias, né? Então temos aí 3 possibilidades de defesa na execução trabalhista. Vamos ver então aqui os passos básicos para a montagem da peça dos embargos de execução, né? Então, o primeiro ponto daqui dos embargos de execução, né, seria o endereçamento da peça. E a peça aqui, o endereçamento não tem muito mistério, né? Vamos endereçar a peça ao juiz em que a reclamação está tramitando. O juízo que fez a parte de conhecimento será o mesmo juízo da parte de execução. Então, se a reclamação começou na 5ª vara de tal município, vamos endereçar a execução também para a 5ª vara, e também os embargos de execução serão destinados ao juízo da 5ª vara do trabalho de tal município. Então, aí não muda a competência para o protocolo dos embargos de execução. Chama a atenção que no processo de trabalho, os embargos de execução não precisam de protocolo separado. Você não vai autuar os embargos de execução como se fosse um processinho novo, né? Um processo que você vai requerer distribuição por dependência, que você vai querer apensamento a autos principais, nada disso. Você vai apresentar uma peça nos autos do processo que já está em curso, uma peça simples, informando que se está embargando a execução. Não é necessário, portanto, autuar um processo novo, né? Há quem diga que os embargos de execução têm a natureza de uma ação incidental, mas no processo de trabalho tem um pouco de ação incidental, mas também tem principalmente, né, muito de defesa pura e simples, né, apresentada no âmbito de um processo que já está em curso. Então, ao contrário do que acontece em outras searas judiciais, né, na Justiça do Trabalho, os embargos de execução não necessitam de autuação em separado. Não vão ganhar um número novo, você não precisa pedir distribuição por dependência, vai simplesmente protocolar a peça relativa ao processo que já está em curso com o número X, aquele número que já identifica a reclamação trabalhista em que está ocorrendo aquela execução. Então, primeiro ponto, endereçamento dos embargos de execução. Depois, você vai informar na peça, fazer um parágrafo, né, indicando que o executado, já qualificado nos autos, né, vem a esse juízo com fundamento no artigo 884 da CLT apresentar, né, ou melhor, opor, que seria o verbo mais adequado, né, opor embargos de execução, com base no artigo 884 da CLT. Né? Então, você pode simplesmente fazer a referência de que o executado já qualificado nos autos vem a esse juízo, por seu advogado, signatário, infrafirmado, né, nos autos da reclamação trabalhista ou da execução trabalhista movida por fulano de tal, conforme número tal, né, vem opor, que seria o verbo mais adequado, né, mas apresentar também se admite, vem opor embargos da execução com fundamento no artigo 884 da CLT, né, tendo em vista aí os fundamentos fáticos e jurídicos a seguir expostos. E aí você então começa a redigir a fundamentação de sua peça. Depois do parágrafo aí de qualificação, vamos começar então a deixar claros os pontos dos embargos. O primeiro ponto é informar o juízo, ou chamar a atenção do juízo, que já temos garantia do juízo efetivada nos autos. Nós já temos garantia da execução efetivada nos autos. Então, se o bem garantido for um bem que você executado, o seu cliente executado indicou quando recebeu a visita do oficial de justiça, indicar, né, qual é o ID, né, em que local dos autos se localiza aquele auto de penhora, né, e a avaliação lavrada pelo oficial de justiça. Então, a execução já se encontra garantida conforme auto de penhora, avaliação de ID tal, né, que consta ali o valor do bem e que consta aí o patrimônio que foi bloqueado, que foi penhorado, que está por enquanto sob constrição judicial para discutirmos aí o valor da execução. Também é viável aí a garantia de execução, né, por bloqueio, né, de contas bancárias, como nós já vimos pelo sistema Cisbajudo. Então, se for essa a hipótese, você vai informar em que local dos autos foi efetuado o bloqueio, né? Não devemos esquecer também que no caso da fase recursal, caso tenha havido recurso, né, o depósito recursal é exigível para interposição de recurso. O depósito recursal ele é uma antecipação, né, ele é uma antecipação total ou parcial de uma futura execução. Então, se o valor do depósito recursal, né, estiver ainda nos autos, o valor ainda estiver retido nos autos,
você também vai indicar onde é que estão as guias de recolhimento do depósito recursal. O depósito recursal também serve para essa finalidade, ou principalmente para essa finalidade, de assegurar uma futura execução. Então chegou o momento em que você vai utilizar esse valor do depósito recursal que ainda está retido nos autos como garantia total ou parcial da execução. Então, se for o caso de o depósito recursal garantir o valor integral da execução, basta você informar em que local dos autos se encontram as guias desse recolhimento. Enfim, o importante é abrir a peça. Primeiro tópico, depois do parágrafo de qualificação da parte de identificação da peça, é o tópico onde se encontra a garantia do juiz. Esse é o próximo passo. Chama atenção para o fato de que os embargos de execução têm um custeio separado, ele tem custas separadas. Na execução trabalhista, ao contrário do que acontece no processo de conhecimento, na execução trabalhista, as custas são cobradas por atos, semelhante ao que acontece com o processo civil, e não de maneira global como acontece na fase de conhecimento. Então, a CLT prevê o valor de custas para os embargos de execução, e essas custas, no entanto, elas podem ser recolhidas ao final. Então, se você está advogando para o executado pode embargar a execução, pode recolher as custas dos embargos no momento que apresenta os embargos já, ou ele pode não fazer esse recolhimento e deixar esse recolhimento para o final. E aí, para o final, leia-se, esperando que os embargos que a execução tenha algum tipo de prosseguimento total ou parcial, e aí, ao se somar as custas com o principal devido, também se somariam aí as custas relacionadas à interposição dos embargos de execução. Então, os embargos também têm custas separadas aqui na execução trabalhista, e no entanto, esse recolhimento pode ser feito a posteriori. Não é necessário juntar a guia de pagamento assim que faz o protocolo dos embargos de execução. Não é necessário. É possível juntá-lo depois. Então, depois vamos para a parte de fundamentação propriamente dita. O que é que os embargos de execução do que é que esses embargos vão tratar. Então, você, por uma questão de montagem de peça e de estratégia processual, você tem algumas matérias a serem alegadas aí, e aí a recomendação é que você coloque primeiro as matérias que podem fulminar a execução por completo. Uma nulidade de citação lá atrás na fase de conhecimento, por exemplo. Ou a nulidade de citação na própria execução é uma matéria que pode invalidar toda a execução. Você pode trazer essa matéria de imediato na abordagem dos seus fundamentos para poder tentar resistir a essa execução. Também temos aqui a questão, por exemplo, da incompetência do juízo. É uma matéria que, por se tratar de incompetência, é uma matéria que poderia ser levada até por uma exceção de executividade. Mas se você estiver lançando mão dos embargos, você pode apresentar esse caso. Então, por exemplo, uma executada que está com um processo de recuperação judicial deferido no judiciário. Então, aí você tem o juiz universal da recuperação. A Justiça do Trabalho pode processar empresas nessa situação, mas não pode dirigir a execução contra elas. Aí o reclamante tem que pegar o seu crédito, pedir uma certidão de habilitação de crédito, então ele vai pegar essa certidão, levar para o juiz universal da recuperação e tentar reaver o seu crédito lá no juízo da recuperação. Então, uma situação como essa em que a Justiça do Trabalho passou a não ter competência para prosseguir com a execução, porque a empresa entrou em situação de falência, de recuperação judicial, nessas situações você pode alegar, inclusive, a incompetência absoluta por meio de exceção de executividade. Mas se tivermos com os embargos em mãos, nada impede também que nos embargos se possa alegar essa matéria. Então, matérias que possam fulminar a execução por completo, a matéria mais comum a ser alegada é a citação irregular, e também o bloqueio judicial, se for o caso irregular, também é possível aí você tentar ganhar alguns bons meses, aí, talvez até anos de tramitação processual sendo executado, resistindo com base nesses argumentos. Depois de tentar colocar matérias que possam fulminar a execução por completo, podemos aí partir para matérias que afetam a execução apenas parcialmente. Excesso de penhora, por exemplo. O valor do bem penhorado é ostensivamente maior do que o valor da execução. Então você pode pedir para o juízo liberar aquele bem e efetuar a garantia da execução em cima de outro bem. É uma matéria viável que você pode alegar nos embargos. Ou então, equívoco nos cálculos. Hoje em dia é um pouco mais difícil você ter essa hipótese porque os juízes têm se esforçado para proferir cada vez mais sentenças líquidas. E havendo sentenças líquidas, geralmente os valores dos cálculos ficam para serem discutidos ainda na fase de conhecimento. Então, quando você entrar com recurso ordinário e interpuser
o recurso ordinário contra a sentença líquida já desconta eventuais erros de cálculo lá na fase de conhecimento, no momento da interposição do recurso ordinário. Então, o recurso ordinário foi para o tribunal, você poderia aí já discutir os cálculos, né, nesse momento. Então, se os cálculos já constavam na sentença antes dela transitar em julgado, dificilmente você vai conseguir fazer algum tipo de reparação aqui na fase de execução. Agora, se a sentença foi ilíquida, deixamos para liquidar a sentença depois que ela transitou em julgado, aí nos embargos de execução é possível discutir, né, cálculos, né, incorreção nos cálculos, né, valores aí imprecisos ou indevidos que foram colocados, né, para o pagamento, né. Se você tem uma sentença líquida e pretende discutir esse assunto nos embargos de execução, basicamente a margem que você teria seria se o mandado viesse com valor, né, notoriamente fora daquilo que a sentença deferiu. Aí, numa situação como essa, também seria possível discutir, mas lembrando, discutir o valor dos cálculos que constam em sentença, se a sentença foi líquida, não será mais possível discutir esses valores nos embargos de execução. Você deveria ter feito essa discussão lá no recurso ordinário, antes que a execução fosse iniciada. Então, também temos matérias aí, matérias que afetam a execução parcialmente, né? que podem reduzir o valor da execução ou atrasar o andamento da execução. Você também pode alegar essas matérias por meio dos embargos de execução. E depois de ter tratado essas matérias, então vamos para o encerramento da peça, né, requerendo que o juízo receba os embargos e julgue os embargos, né, procedentes para, enfim, para invalidar todo o andamento processual e fazer nova citação, se for o caso de citação irregular, né, para liberar um bem que foi indevidamente bloqueado, para fazer a correção de um valor que foi indevidamente cobrado ou indevidamente inserido no mandado na hora do pagamento, enfim. Então, você vai fazer a sua conclusão, os seus requerimentos finais nos embargos de execução, tendo em vista a fundamentação que você trabalhou linhas acima na mesma peça. Então você vai encerrar essa peça requerendo ao juízo que os embargos sejam julgados procedentes, recebidos e sejam julgados procedentes. Depois que o juízo receber a petição dos embargos, ele vai intimar a parte contrária para que ela, em 5 dias, apresente impugnação dos embargos. Então, se existe uma espécie de contestação na execução, essa contestação não seria do réu, né? Seria do autor, que no caso aqui é o exequente, ele seria, entre aspas, o réu dos embargos. Então, o autor vai ter 5 dias para apresentar, né, o exequente vai ter 5 dias para apresentar sua impugnação aos embargos de execução, né? E aí o juiz então vai ter a peça dos embargos, vai ter a impugnação apresentada pelo autor e ele vai analisar quem tem razão e fazer a sua decisão, né? Essa decisão aí é a decisão que resolve a questão dos embargos de execução. Então vamos ver aqui uma peça, né, de embargo de execução, uma peça real de embargo de execução e ver como é que nesse caso aqui foi trabalhado o argumento aí, né, de interesse do executado. Vamos então verificar aqui uma peça de embargos de execução. Então, é uma peça real, com algumas pequenas adaptações que eu fiz. Então, temos o endereçamento ao juízo onde está tramitando a reclamação. Então, a reclamação, o endereçamento não tem muitos problemas, não guarda muitos mistérios. Depois vamos ver aqui a identificação da parte embargante. Então, Atrium Construções e Empreendimentos, já qualificado nos autos da reclamação trabalhista que foi movida pelo fulano, também já qualificado. Em fase de execução, vem pelos seus advogados no fim assinados. Observando aqui o disposto no artigo 884 da CLT, que é o fundamento legal para os embargos, opor embargos de execução. A embargante teve o cuidado aqui de identificar a tempestividade da peça, né, 5 dias após o bloqueio de seus ativos, ou melhor, 5 dias após a ciência do bloqueio de seus ativos. Também destacou que a questão do cabimento não chega a ser necessário destacar o cabimento dos embargos de execução aqui, mas a embargante teve esse cuidado. Corretamente destacou a existência de garantia de juízo, porque a conta bancária da empresa está com bloqueio judicial, né? Então, o juízo está garantido. Depois, então, a embargante passa a questionar a regularidade das medidas adotadas pelo juízo. Nesse caso aqui, a execução é de pouco mais de R$ 5.800. A embargante, a Atrium Construções, afirma que houve violação à ampla defesa ao contraditório
explicando a questão do ramo da construção civil, que a empresa está numa situação financeira delicada. No entanto, essa questão de situação financeira delicada acaba apenas servindo para, digamos assim, preencher espaço na peça. Não vai ter muita repercussão num caso como o de execução, né? Pode ter alguma repercussão em caso de dano moral, indenização por danos, enfim, mas para execução especificamente não tem muito o que discutir porque o valor da dívida já está reconhecido e transitado em julgado. No caso aqui nós temos a seguinte situação. A alegação da empresa é que ela tinha indicado bens móveis para garantir o juízo e, em paralelo à indicação desses bens móveis, ainda assim, o juízo determinou bloqueio de contas bancárias, né? Então, ela está afirmando aqui que indicou tempestivamente, ou seja, no prazo de 48 horas que o artigo 880 da CLT prevê, a empresa está afirmando que indicou 2 TVs e 5 notebooks para suprir o valor da execução. E, no entanto, o juízo ainda assim mandou determinar bloqueio de ativos financeiros da empresa depositados em conta corrente. Então, haveria aí um excesso, além de haver, né, a questão da violação à sequência de medidas previstas no artigo 880 da CLT, porque, como a gente viu, o artigo 880 da CLT, ele dá ao executado a possibilidade de primeiro pagar a dívida e segundo, garantir a execução antes que haja penhora efetuada pelo juízo. Então, houve essa violação ao artigo 880. Até aqui a executada menciona os artigos do Código de Processo sobre execução menos gravosa, mas efetivamente o que há aqui, o que houve, é uma violação à sequência de medidas adotadas pelo artigo 880 da CLT, ou melhor, determinadas por esse artigo que não foram observadas pelo juízo da execução. E além da questão da a não observância da sequência de atos a serem adotados na execução, a reclamada também indica que não foi intimada para impugnar os cálculos, tá? Então ela poderia também questionar o valor da execução, e se o valor da execução ficou pendente de cálculos futuros, também nos embargos seria possível apresentar os cálculos eventualmente questionados. A empresa também tem como fundamento, tem a possibilidade aqui de alegar, aqui tem a função social da empresa, que mais uma vez argumenta que preenche espaço na peça, mas que não tem tanta repercussão direta, e faltou a empresa aqui dizer, na verdade, também que, como tem indicação de bens a penhora e houve bloqueio de ativos financeiros, também haveria um excesso da execução, porque nós temos aqui valores excessivos, valores bem acima do que o título executivo determina. Então, teria tanto a questão da não observância da sequência de atos executivos, e depois, ato contínuo, teríamos o problema da questão do excesso de execução. Então, a empresa poderia também ter alegado esse ponto aqui nos embargos. Então, essa aqui é uma peça de embargos, então, como se vê, ela preenche os requisitos da peça, tem indicação do endereçamento do juízo, quem são as partes, os autos da reclamação trabalhista, o fundamento legal no artigo 884 da CLT, opor embargos de execução. Ela trabalha com a questão da tempestividade, com a garantia do juízo e a violação do contraditório com a defesa por conta de não observância do regramento do previsto no artigo 880 da CLT. Devemos chamar a atenção também para o fato de que na montagem dos embargos de terceiro e na montagem da exceção de pré-executividade, a estrutura da peça é basicamente a mesma, é praticamente idêntica dos embargos de execução. É claro que vamos ter aí uma adaptação, né, quanto ao fundamento legal, porque o fundamento legal dos embargos de terceiro não é o artigo 884 da CLT, né, são os artigos 674 e 675 do CPC. A exceção de pré-executividade não tem um fundamento legal expresso, né? Então teríamos essa pequena adaptação a fazer. A denominação da peça também naturalmente muda, e o argumento deve mudar uma coisa ou outra, né, já que os argumentos são um pouco diferentes entre uma peça e outra, mas a estrutura de montagem, né, é basicamente a mesma, e aí temos que fazer a menção, né, fazer a menção a essas ocorrências aí, né, no que diz respeito à montagem da peça, chamando a atenção do juízo para aquilo que naturalmente, né, aquilo que favoreça, obviamente, o ponto de vista do executado. Então, você que advoga para executado, né, fazer um esforço aí para tentar reduzir o prejuízo do seu cliente. A exceção de executividade, por sua vez, não tem custas também. É uma defesa pura e simples, não tem previsão de custas. Então, até por esse ponto de vista também, né, a exceção de executividade, né, dispensa a garantia do juízo
e não tem custas para a sua apresentação, né? Então, tem duas vantagens aí financeiras óbvias para quem apresenta essa peça. No entanto, cabe lembrar, não é uma questão de escolha. A amplitude de matéria dos embargos é muito maior do que a matéria dos embargos da exceção de prescritividade. Então, cabe ao advogado ter a prudência de verificar se naquele caso concreto a matéria à disposição do seu cliente, que seu cliente possa alegar, é uma matéria que realmente possa constar na exceção de prescritividade. Se for o caso, apresente a exceção e espere a decisão judicial. Caso contrário, é melhor fazer esse esforço para garantir a execução e direcionar sua defesa já para os embargos da execução. Agora passamos a abordar uma peça, para nós fecharmos o vídeo, uma peça de exceção de prescritividade. Nesse caso aqui, a exceção tem esse problema de endereçamento, né? Endereçamento que é feito no formato antigo, formato endereçado excelentíssimo a senhor, a doutor, a juiz, enfim, excelentíssimo senhor doutor juiz, que é um endereçamento que não se usa mais no primeiro grau, endereçamento que hoje é feito ao juízo, não ao juiz, né? Então temos esse problema, muitos advogados ainda usam esse endereçamento antigo, no entanto, esse endereçamento acaba revelando apenas um pequeno deslize técnico na peça, porém não inviabilize, não é nenhum tipo de defeito grave que inviabilize a admissão dessa peça da exceção de pré-executividade. Então, nesse caso aqui, essa empresa, essa Worktime Assessoria Empresarial, vem esse juízo no processo da epígrafe, né, o processo esse daqui, vem apresentar exceção de prescritividade. Destaca que a advogada requer exclusividade na intimação, cabimento da exceção, é bom abrir esse tópico, para abordar um assunto, e aqui a advogada, ela bem aponta, né, que na verdade é uma criação entre aspas dos juristas, né, na verdade não é uma peça, que não tem amparo legal específico, não tem previsão legal explícita. No entanto, não é a criação aleatória de juristas, porque não é a criação aleatória da doutrina, porque se houver matéria de ordem pública que possa vir a ser conhecida de ofício pelo juízo, então nada impede que, nesse momento, o executado também pudesse lançar mão desse expediente para poder se defender. Então, exceção de prescritividade, na verdade, é um nome, digamos assim, um nome mais pomposo, né, um nome sofisticado para a simples petição que se chama a atenção do juízo para alguma matéria que seja reconhecível de ofício. Nós vimos aqui a questão do artigo 337 do CPC. As preliminares de contestação são matéria de ordem pública, então qualquer matéria daquelas do artigo 337 do CPC poderia ser veiculada em exceção de prescritividade, a exceção da incompetência relativa e da convenção de arbitragem. E também a advogada coloca aqui na peça que se for matéria de comprovação, porém comprovação de plano, sem necessidade de dilação probatória, também seria admissível a exceção de prescritividade. Então, em regra, a exceção de prescritividade vai se basear em matéria de ordem pública, e nós temos artigo 337 do CPC, artigo 803 do CPC, que trata da nulidade da execução, e podemos também ter matéria que seja comprovável de plano. Nesse caso aqui especificamente, a alegação fundamental da recipiente, da empresa que está recepcionando aqui, é a questão da recuperação judicial. Essa empresa, ela foi demandada numa reclamação trabalhista, a reclamante venceu a causa como procedência em parte. Então, até o trânsito em julgado da sentença, a Justiça do Trabalho permanece competente para processar e julgar essa questão, ainda que se trate de empresa em situação aí do juízo concursal, juízo que esteja em recuperação judicial. No entanto, quando se inicia a execução, essa execução não pode continuar na Justiça do Trabalho. Nesse caso, a reclamante, né, que seria a exequente, a reclamante, ela vai requerer aqui uma certidão de crédito trabalhista, né, uma certidão com a sentença transitada em julgado informando qual o valor do crédito líquido, e esse crédito vai ser habilitado no juízo universal da recuperação judicial. Então, se por um lado essa empresa ela pode ser demandada na Justiça do Trabalho até que haja trânsito e julgada da sentença da fase de conhecimento, a execução não pode ocorrer na esfera trabalhista por conta da universalidade do juízo da recuperação. Então, aqui a alegação que a empresa apresenta,
que esse pleito apresenta é uma alegação de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, e, por ser incompetência absoluta, é o caso previsto no artigo 337, inciso 2 do CPC, que é o caso de incompetência absoluta, é um caso de matéria que pode ser conhecida de ofício pelo juízo, né? Então, nesse caso, é uma exceção de preditividade que é muito bem apontada aqui, num caso bem apropriado para tal, né? Então, a consequência desse caso aqui seria o juízo realmente reconhecer a incompetência e determinar que a execução trabalhista não prossiga mais, devendo a reclamante, se for o caso, requerer sua certidão de crédito trabalhista e habilitar o seu crédito no juízo concursal. Então, aqui nós temos um caso de uma exceção de presecutividade com um argumento bem apropriado para o caso que se trata. Então, nosso vídeo de hoje é finalizado desta forma. A gente vai ter outros vídeos futuramente, né? Eu agradeço a sua audiência, a sua paciência até aqui e até a próxima.